O Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB com o Neymar em campo. E o contrato do Neymar tá acabando, enfim. Já começou a surgir a possibilidade do Neymar no Flamengo. E aí a grande pergunta é, vale a pena? Não vale a pena? Quem quer, quem não quer? Pra quem é bom, pra quem é ruim? Eu vou falar um pouquinho sobre a situação toda nesse vídeo, né? Começando pelo jogo de ontem, né? Santos e CRB. Eu vi muita gente falando sobre como o Neymar fez a diferença no jogo. Ele mesmo, né, na entrevista pós-jogo. Vou até ler essa entrevista aqui, abrir aspas para o que o Neymar falou, porque eu acho que é importante a gente entender. Quando perguntado sobre se ele ficaria, né, no Santos, se ele renovaria o contrato dele que termina agora em junho, se eu não me engano, ele disse que não sabia, né? Falou, não, abre aspas, não sei ainda. Sei que comigo em campo as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos vimos que eu posso fazer a diferença e ajudar meus companheiros. Tá, assim, eu acho que... Primeiro eu vou falar sobre a questão de fazer a diferença, né? Que não foi só ele que falou. Eu acho que quando você é o Neymar, e aí eu não tô falando do Neymar o que ele é de verdade, mas o que o Neymar, o que as pessoas têm na cabeça, o que ele tem na cabeça, né, a imagem Neymar, o personagem, o ídolo, o craque, né, o que se construiu do Neymar. Se você me diz que o Neymar jogou 20 minutos, 25 minutos contra o CRB e o Santos foi eliminado, sendo que ele entrou, o jogo estava 0-0, né? O Santos foi eliminado nos pênaltis, ok, mas ele fez a diferença? O Neymar contra o CRB, o Santos foi eliminado e ele fez a diferença? Ah, mas ele deixou o cara na cara do gol, ele fez isso, ele fez aquilo. É, ele é o Neymar, tá ligado? Vamos lembrar um pouquinho como é que era quando o Neymar veio pro Santos no início do ano. O que se falava? O Neymar no Brasil vai sobrar muito, o Santos briga pelo Campeonato Brasileiro. O Santos foi eliminado pelo CRB. Ah, beleza, mas ele tá fora de forma, ele não tá com ritmo de jogo. Ele jogou 20 minutos, né? Ele diz sobre se os companheiros ajudarem ele, o time é muito ruim. Cara, a gente tá falando do Neymar, ele tá num time que tá na 19ª colocação. Ele deve ter jogado, sei lá, 2 jogos no Brasileirão. Vale a pena. Esse cara ganha mais de 20 milhões por mês. Vale a pena. E aí eu tô falando como torcedor do Santos. Assim, até no início do ano, quando eu falei sobre, né, nos vídeos de humor que eu faço, nem falando sério, como eu tô falando sério aqui, sobre isso, muitos cientistas falando, você tá com inveja. E eu vou falar depois sobre a possibilidade do Neymar no Flamengo. Mas, assim, se eu fosse o do Santos, eu ia estar muito puto. Primeiro porque, assim, eu acho esse contrato já uma loucura, um contrato de 6 meses. O Santos, ele assinou com o Neymar para jogar o Campeonato Paulista. E alguns jogos do Brasileiro. Qual o sentido disso, né? E mais do que isso, né? O Neymar, ele assina por esse tempo, ele basicamente não joga, ele teve uma sequência de pouquíssimos jogos no Campeonato Paulista, e ele diz que ele não sabe se vai ficar. Não sei se vai ficar. Assim, é uma certeza tão grande de que ele é maior do que o clube, e a culpa é do clube que aceita, né? Realmente eu acho triste, assim. Se eu fosse o do Santos, eu ia estar bem bravo mesmo, assim. É isso, o cara tá na Kings League, o cara tá em qualquer lugar menos preocupado com o Santos, que tá correndo risco de ser rebaixado de novo. O Santos acabou de voltar. E pior do que isso, o Santos investiu a beça, justamente porque tinha o Neymar no time. Então o Santos foi atrás do Rollreiser, sei lá como é que fala o nome desse cara, né? Foi atrás do Zé Rafael, contratou jogadores que não contrataria, que não teria nem condição de contratar se não fosse o Neymar, e que vai ter que pagar. Sendo que, mas a receita aumentou muito com o Neymar. A gente já sabe que a maior parte da receita que aumentou fica com o próprio Neymar. E aí? Onde que isso se paga? Sabe? Mas enfim, se eu tô falando da perspectiva do torcedor do Santos, o que me parece é que boa parte da torcida do Santos não tem problema com o Neymar, acha que tá tudo certo. Então, por mim, que renove, fique aí, vai ser ótimo. Agora, sobre a possibilidade dele vir pro Flamengo, né? Assim, eu entendo quem é fã do Neymar. Eu acho que todo mundo tem direito de ser fã das pessoas. Eu tenho vários ídolos que eu defendo, né? Eu defendi, mesmo quando eles não têm muitos motivos pra você defender. E eu entendo quem é Neymarzete e é flamenguista, fala, pô, eu quero muito ver o Neymar no Flamengo. Eu acho que é legítimo, acho que não tem problema nenhum. Agora, eu que não sou, eu tenho que falar um pouquinho sobre a realidade, né? Porque
É aquilo que eu falei no início, assim, a ideia do que o Neymar é capaz de fazer, do talento do Neymar, que é indiscutível. Qualquer pessoa que for falar, ah, não, o Neymar não é bom, o Neymar não tem talento, a pessoa ou ela tá mentindo, ou ela não entende futebol, não vê futebol. É, o Neymar é muito bom, ponto. O Neymar é muito talentoso, né? Agora, o que ele faz com esse talento que, assim, é importante a gente lembrar, gente, que como base, assim, o Neymar não joga uma sequência real, assim, uma sequência de verdade. Eu não tô falando do Campeonato Paulista, sei lá, 7 jogos. Tô falando uma sequência, uma temporada. Ele não joga isso tem 3 anos. Nos últimos 3 anos, se eu não me engano, ele passou mais tempo machucado do que jogando futebol. Para um jogador de futebol. Não dá, tá ligado? E é um cara assim que, cara, a gente tem no Flamengo o exemplo do Pedro. O Pedro se machucou, teve uma lesão séria. Cara, o Pedro montou um hospital dentro de casa. O Pedro só pensava em voltar. O Pedro estava focado completamente. Não à toa bateu o recorde aí de tempo de recuperação. Ah, ainda não tá 100% físico, ritmo. Beleza. Pode ter, é normal. Recuperação física tem, né, ali seus pormenores, tem. Isso é normal. Agora, a gente vê uma dedicação que você nunca vai ver no Neymar, porque nunca teve. E não vai ter agora. Velho. Né? Eu acho que o clube que for aceitar ter o Neymar, seja o próprio Santos se for renovar, seja um outro clube, seja o próprio Flamengo, porque não sou eu que controlo isso, é entender que o foco do Neymar é a Copa do Mundo do ano que vem e ele quer um clube para ficar ali de barriga de aluguel. Ele joga quando ele pode, quando dá, quando não dá, ele, sinto muito, né? Ele reclama das coisas, do elenco, da estrutura e tudo mais, e é isso. É você realmente assinar e falar assim, ó, eu aceito ser menor do que o Neymar. Aí tem muita gente falando, né? Eu já vi várias pessoas, os defensores do Neymar no Flamengo. Né? Ah, mas e se a gente fizer um contrato de produtividade? Ah, mas e se o Neymar, pô, a gente botar no contrato que ele não pode ir na Kings League, ou que ele não pode fazer não sei o quê, ou que ele não pode ter problema extracampo? Cara, do fundo do coração, em que mundo vocês vivem? Isso não é real. Isso pode ser um desejo seu, mas isso não existe. A gente acabou de ver o Neymar. Assim, o Neymar foi assim no PSG. O Neymar criou problema no PSG para sair. O Neymar não conseguia jogar. Ele foi pro Al Hilal, não conseguia jogar. Pediu para sair. Aí ele foi pro Santos, não consegue jogar, né? Teve uma recepção de caraca, a volta do filho pródigo, não sei o quê. Olha o que aconteceu. Aí a gente vai lá e vai falar, ah, eu quero também? Eu sou o próximo da fila? Eu até acho, cara, assim, eu sempre tive, assim, né, antes do Neymar ter tantos problemas, ele já tem problemas físicos há muito tempo. Mas eu sempre achei que era lógico o Neymar vir pro Flamengo, porque a lógica diz que o principal jogador da geração em algum momento vai passar pelo Flamengo, porque é o maior clube do Brasil. Agora eu não achava que ele ia acabar a carreira tão cedo. Porque hoje, na prática, o Neymar é um jogador que a gente imagina o que ele pode fazer, mas quando ele fez? Qual foi o último grande jogo do Neymar? Qual é a última grande sequência do Neymar? Não tem. Não tem. Ah, mas ele, pô, imagina ele jogando com a Arrascaeta e com o Pedro. Realmente, eu imagino que seria incrível. Mas a prática é que ele vai passar a maior parte do tempo machucado, criando problema, se achando maior do que o Flamengo. Porque ele tem... Gente, o Gabigol se achava maior do que o Flamengo. Tudo bem que o Gabigol conseguiu ganhar um monte de coisa e tudo mais. Mas o Gabigol, pensando em questão de personagem futebolístico, em carreira de futebol, ele é infinitamente menor do que o Neymar. Vocês acham que o Neymar não vai se achar maior do que o Flamengo? Ele vai ter certeza que ele é maior do que o Flamengo. Então, assim, de novo, eu acho que quem é Neymar Zete, quer ver o Neymar no Flamengo, eu entendo mesmo, porque se fosse um ídolo meu, o Neymar não é meu ídolo, mas se fosse um ídolo meu, eu acho que eu também gostaria, apesar dos pesares, tudo bem. Agora, eu acho que quem não é, quem olha de forma um pouco mais racional, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É mais um jogador que vai ser mais problema do que solução. Desculpa, mas essa é a verdade.